Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao entendimento do hemograma, né? Na aula passada, a gente começou já a discutir alguns aspectos importantes relacionados a esse exame, que foram os princípios básicos da hematologia. Já na aula de hoje, a gente vai usar as informações que a gente obteve na aula passada para aprender a analisar e interpretar esse exame tão solicitado na prática clínica. Então veja só, por definição, o hemograma ele é um exame que traz uma análise quantitativa e qualitativa das células sanguíneas. Por isso a necessidade de se conhecer quais são essas células, uma vez que esse exame traz exatamente informações sobre elas. E nós já sabemos que o sangue é composto de hemácias, de leucócitos e de plaquetas, não é? Então, se a gente observar o hemograma, nós vamos conseguir identificar 3 partes. E essas partes trazem informação exatamente sobre essas 3 células. Então, lá nós temos o eritrograma, onde a gente observa informações sobre os eritrócitos ou a série vermelha. Tem também o leucograma, onde a gente visualiza o resultado da série branca ou leucócitos. E lá no finalzinho do exame, nós temos um item que traz a contagem de plaquetas. É só uma análise quantitativa. A qualidade das plaquetas nós vamos observar mais para frente no exame denominado coagulograma. Então, o primeiro passo da análise do hemograma é identificar essas 3 partes. Então, observe no exame que existe uma parte onde nós observamos os itens relacionados à série vermelha, mais para baixo um pouco, os itens relacionados à série branca e a contagem de plaquetas. Além disso, a gente tem que prestar atenção que no hemograma vem uma série de números e que muitas vezes pode confundir na hora de analisar. Então, do lado esquerdo do exame, nós temos aí todos os itens que são possíveis de serem analisados no exame. Depois nós temos o resultado obtido na amostra sanguínea do paciente. E esse resultado, pessoal, vai ser comparado com o valor de referência que a gente observa lá do lado esquerdo. Percebam também que é necessário que a gente discrimine o sexo do paciente, uma vez que 3 itens do hemograma, hemácias, hemoglobina e hematócrito, necessitam dessa comparação, pois os valores para homem e para mulher são diferentes. Então, quando a gente pegar o hemograma, nós vamos separar as 3 partes e analisar cada parte de cada vez. Então, o que a gente faz, na verdade, é comparar o resultado do paciente com o valor de referência, tá certo? Isso a gente vai fazer tanto para a série vermelha, como para a série branca, como lá na contagem de plaquetas. Mas como a nomenclatura e a interpretação é diferente para as 3 partes, nós vamos começar então a análise do hemograma pela série vermelha. Observe que na série vermelha nós temos 7 itens: hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e RDW. O primeiro passo da gente dentro do eritrograma é tentar separar esses 7 itens em 2 grupos. Os 3 primeiros itens, hemácias, hemoglobina e hematócrito, se referem à quantidade. Então ele traz uma informação quantitativa acerca dos elementos responsáveis pelo transporte de oxigênio. E o VCM, o HCM, o CHCM e o RDW traz uma informação qualitativa. Daqui a pouquinho a gente vai discutir mais especificamente as nomenclaturas relacionadas a esses itens. E aí nós temos do lado o resultado do paciente e do outro lado os valores de referência em qual a gente vai comparar o resultado obtido no exame. Tá ok? Então, observe que ao analisar ou ao comparar o resultado do paciente com o valor de referência, a gente vai ter 3 possibilidades. Ou de encontrar os valores dentro da normalidade,
ou de encontrar os valores abaixo do normal, ou de encontrar os valores acima do normal. E aí, para facilitar o nosso entendimento e posteriormente a nomenclatura, eu sugiro que a gente coloque seta para baixo, N, e seta para cima. Então, a seta para baixo vai indicar para a gente valores abaixo do normal. O N vai indicar para a gente a normalidade daquele item. E a setinha para cima vai indicar que os valores obtidos no paciente estão acima da normalidade. Isso tudo é importante porque existem nomes específicos para o aumento ou para a diminuição desses valores, tá certo? Então, a gente, ao analisar o hemograma, primeiramente separa naquelas três partes, eritrograma, leucograma e plaquetograma, e quando pegar o eritrograma, nós vamos também separar em duas partes. Uma que traz a informação quantitativa e outra que traz a informação qualitativa. E ao comparar os resultados, iremos colocar seta para baixo, o N de normal e seta para cima. Vamos proceder uma análise. Então, primeiramente, observe que ao comparar o valor de hemácia, nós percebemos que está 4,77. E a comparação deve ser feita na coluna relacionada ao sexo masculino, uma vez que o exame é de um homem de 34 anos. Então, sabendo que a referência é de 4,5 a 6, nós podemos dizer que 4,77 obtido no paciente é um número normal. O mesmo a gente pode observar para a hemoglobina, está dentro da normalidade. O hematócrito também está normal, certo? Aí, se a gente for analisar agora a outra parte do eritrograma, a parte da qualidade, percebemos também que vamos ver um VCM normal, um HCM normal, um CHCM e um RDW normais. Agora, o que vai interessar para a gente é encontrar as alterações. Afinal, a gente está atendendo ou está tratando o indivíduo doente. E, normalmente, a doença mexe com esses elementos sanguíneos. Então, já que a gente separa em hemácias, hemoglobina e hematócrito como quantidade, VCM, HCM, CHCM e RDW como qualidade, existem nomes específicos a serem dados quando nós detectarmos a alteração. Então, vamos ver como é que isso se procede. Bem, relacionado à quantidade, a gente pode encontrar o valor dentro da normalidade e aí nós vamos iniciar o diagnóstico do hemograma com o nome hemácias. E essas hemácias terão uma qualidade, tá? Bem, mas a gente pode encontrar também valores abaixo e aí nós daremos o nome de anemia ou hipoglobulia. E se encontrarmos valores acima, o nome a ser dado é policitemia ou poliglobulia. Um detalhe interessante é que hipoglobulia e poliglobulia são nomes didáticos, muitas vezes utilizados somente nos livros ou no material em que a gente está buscando a informação. Clinicamente, nós usamos anemia ou policitemia para representar a alteração para menos ou uma alteração para mais em relação aos itens da quantidade. Bem, lá na qualidade, nós vamos ter 3 itens importantes, além do RDW, que é somente um índice que avalia a anisocitose. A gente vai deixar isso mais para frente para não confundir a cabeça de vocês. Bem, só que cada sigla dessa, ela significa uma coisa. Por exemplo, o VCM significa volume corpuscular médio e reflete para a gente o tamanho da hemácia. Uma hemácia, para passar nos capilares sanguíneos, ela necessita ter um tamanho ideal. Ela não pode nem ser muito grande e nem ser muito pequena, porque senão vai inviabilizar o transporte de oxigênio. Já o HCM é conhecido como hemoglobina corpuscular média e reflete o conteúdo de hemoglobina por hemácia. Quer dizer, todas as hemácias devem ter no seu interior, no seu citoplasma, quantidades adequadas dessa proteína. Se esse conteúdo estiver abaixo ou estiver acima, o transporte de oxigênio também estará prejudicado, uma vez que é a hemoglobina que se liga de fato ao oxigênio e ao gás carbônico. E o CHCM
é a concentração de hemoglobina corpuscular média e mostra para a gente a concentração de hemácias saturadas com hemoglobina em 100 ml de sangue. Mas, da mesma forma que nos itens da quantidade, nós teremos a possibilidade de encontrar valores normais desses itens, ou abaixo ou acima, e iremos identificar da mesma forma, com as setas para baixo, para cima ou N de normal. E a partir das alterações, nós teremos nomes específicos a serem dados. Então, observe. Em relação ao HCM, nós vamos ter três possibilidades. Quando nós encontrarmos o valor dentro da normalidade, o nome que nós vamos dar é normocromia. O sufixo cromia vem de ferro, e o ferro é um íon essencial para a produção de hemoglobina. Então, por isso que os pesquisadores e os estudiosos da hematologia trazem essa nomenclatura com o sufixo cromia. E o prefixo normo para identificar a normalidade. Bem, mas como eu falei para vocês, o conteúdo pode estar abaixo ou acima. Um conteúdo abaixo, nós vamos dar um nome de hipocromia. O hipo significando que está pouco e a cromia significando hemoglobina. E, no outro caso, valores acima do normal, o nome a ser dado é hipercromia. Né? O hiper de aumento e cromia também de hemoglobina. Já o VCM, ele traz a informação sobre o tamanho da hemácia. E o tamanho pode ser grande, pode ser pequeno ou pode ser normal. E como estamos tratando de uma hemácia, e hemácia é célula, o sufixo que a gente vai utilizar agora é diferente. Não é mais cromia, e sim citose. E também haverá uma mudança no prefixo, porque tratamos de tamanho e não de conteúdo, de quantidade, certo? Então, uma hemácia pode estar pequena, então o nome que a gente vai dar é microcitose. Uma hemácia pode estar grande, e o nome a ser dado é uma macrocitose. E quando a hemácia estiver normal, de tamanho normal, o nome é normocitose. Já o outro item, o CHCM, que traz a concentração de hemoglobina por 100 ml de hemácia, tem a mesma nomenclatura do HCM. Hipocromia para valores abaixo, normocromia para valores dentro da normalidade e hipercromia para valores acima da normalidade. Normalmente, isso não é regra, o CHCM está diretamente relacionado tanto ao conteúdo como ao tamanho. Quer dizer, quanto menor o tamanho da hemácia, com a manutenção do conteúdo de hemoglobina, haverá um aumento da concentração e vice-versa. Tá certo? Vamos agora tentar analisar isso na prática. Então está aqui um exemplo do eritrograma, né? Apenas o item que a gente está avaliando nesse momento, de um homem de 69 anos. Então, como sugestão, vamos dividir o hemograma em duas partes. A parte que traz informação sobre a quantidade e a parte que traz informação sobre a qualidade. E agora a gente analisa item por item, colocando aquelas referências de seta para baixo, para cima e N de normal. Então, observe que ao analisar as hemácias, o valor está abaixo. Quando a gente compara 4,11 com a referência de 4,5 a 6 para homem, a gente percebe que esse valor está inferior. O mesmo acontece para a hemoglobina e o mesmo acontece para a hematócrito. Então, como foi falado anteriormente, se qualquer um desses itens estiver abaixo do valor de normalidade, o nome que a gente vai dar vai ser anemia. Então, nós já podemos começar o diagnóstico escrevendo o nome anemia. Só que essa anemia, ela vai ser com hemácias de tamanho normal, ou de tamanho reduzido, ou de tamanho aumentado, com pouca ou com muita hemoglobina no interior das hemácias, que nesse caso seria uma busca pelas alterações qualitativas a respeito do sistema de transporte. Então, quando a gente analisa o VCM, nós vemos que ele está normal, mas o HCM está abaixo. Quando a gente encontra normalidade no VCM, observe aí no esquema que o nome que a gente vai dar vai ser normocitose. Já identificando que o HCM está abaixo, o nome que a gente dá a uma redução do HCM é hipocromia. Observe no esquema. Estão vendo? Hipocromia para diminuição do HCM e normocitose para identificar que o tamanho da hemácia está normal.
E quando a gente observa o CHCM, percebemos que ele está normal. E aí seria o nome dado normocromia. Como que a gente está buscando encontrar no exame? É a alteração? Ficaremos na dúvida. Vamos relatar a hipocromia, a normocromia ou os dois? Nesse caso, a gente vai relatar somente a hipocromia. E o diagnóstico vai ficar anemia com normocitose e hipocromia. Isso significa, do ponto de vista funcional, que esse paciente de 69 anos, ele tem uma quantidade de transportadores de oxigênio abaixo do normal, mas o pouco que tem possui um tamanho normal, mas com conteúdo baixo de hemoglobina por hemácia. No final das contas, pessoal, esse paciente está com o sistema de transporte de oxigênio prejudicado. Ok? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade à análise do hemograma, só que na parte de leucograma, que possui nomenclaturas completamente diferentes. Então, até a próxima aula, pessoal. Grande abraço.